Bom, gente, boa noite a todos, a todas. É sempre um prazer muito grande vir para cá, estar aqui, poder trabalhar, poder servir aqui, poder ter esse bate-papo, essa conversa aqui com vocês. E é muito doido, assim, faz pouco tempo que eu vim para cá, desde o ano passado, faz pouco tempo, mas eu me sinto da casa, eu me sinto parece que faz 20 anos que eu estou aqui já. Um acolhimento muito gostoso, muito grande. Muito obrigado a todos aqui. A gente fala hoje, basicamente, do capítulo 15 do livro Boa Nova, que é psicografado pelo Chico, por Humberto de Campos, e o tema específico é Joana de Cusa. Para falar sobre esse processo, sobre quem foi, a importância, e assim, não só uma biografia da pessoa, que é de suma importância para nós, para o cristianismo de modo geral, mas não só, a ideia não é ser só uma biografia da pessoa, mas é o que a gente pode aprender com vários acontecimentos na vida de Joana, que certamente a gente pode refletir sobre muitos aspectos nesse sentido. Joana, ela não foi apenas uma cristã, ela não foi apenas alguém que absorveu os ensinamentos de Jesus e passou a seguir esses processos. Ela vivenciou, ela era contemporânea a Jesus, então ela estava em várias das pregações de Jesus, em várias das parábolas, ela esteve presente, frequentava a casa dos apóstolos, estava junto ali, então partilhando daquela energia, estava inclusive ao lado de Maria, mãe de Jesus, no momento da crucificação, era uma das poucas seguidores ou seguidoras de Jesus que estavam naquele momento. Então é alguém que vivenciou explicitamente o cristianismo, né? Muito presente nisso. Então, pensar em alguém que, diante de tanta energia, tanto contato com Jesus, com as palavras, os ensinamentos, diante de tudo isso, diante de tudo isso, ainda assim, ela também passava por dificuldades. Também tinha momentos de atenção, tinha sofrimentos, sofria de ansiedade por alguns aspectos, e sofria de um mal bastante grave que ainda acomete muitas mulheres até hoje, aqui inclusive, o marido, principalmente, né? O principal causador dos males aqui, no caso aqui, para a Joana e para muitos aqui também. Mulheres, eu sei, eu entendo, não precisa, né? Mas não precisa cutucar o marido agora, deixa para volta no carro, né? Deixa para lá. Então, para a gente chegar nesse processo aqui de Joana, só para a gente ter um contexto básico do que a gente está tratando, de que processo a gente está falando, Joana, ela vivia em Cafarnaum, aqui ao norte do lago ali de Genezaré, porque às vezes, eu quis colocar o mapa, inclusive, aqui, porque às vezes a gente lê Betsaida, Jerusalém, Genezaré, mas é difícil às vezes organizar muito bem, saber geograficamente. Bom, eu não sei vocês, mas eu não frequento Jerusalém, eu não vou para Israel uma vez por ano, então para mim é meio difícil localizar no mapa aqui essa parte. Preciso visualizar para ficar mais fácil para mim. Então ali é o norte ali, e ela participou de muitas das pregações de Jesus, ela acompanhou Jesus em muitos momentos, em muitos aspectos. Tá, primeiro aspecto importante para a gente destacar da vida de Joana, que a gente pode trazer como reflexão para nós, é a Joana de Cusa passa para a história, ela passa a ser conhecida disso daqui, não pela cidade, não é a Joana que vivia na cidade de Cusa, ela vivia em Cafarnaum. Cusa era o marido dela. Então é Joana, esposa de Cusa. Então dá para a gente pensar assim, no quanto naquele tempo, aproximadamente 2000 anos atrás, as mulheres não tinham, ou tinham dificuldade de construir uma própria identidade, no sentido de eu sou a esposa do meu marido, não eu, alguém com uma personalidade própria. Então, se a gente pensar o quanto progredimos, mas o quanto a gente ainda precisa trabalhar nesse sentido, se a gente pensa que, para nós, hoje, no Brasil, a gente teve a possibilidade de voto para as mulheres, isso não tem 100 anos ainda no Brasil. A possibilidade de mulheres votarem. Foi no Código Civil de 32, com Vargas ainda, que mulheres podiam votar, vírgula, com a permissão do marido. Se o marido não permite, você não vota. Então, dependendo da idade de alguns aqui, a sua avó talvez nunca tenha votado, nunca tenha escolhido um prefeito, um presidente de república, avó, bisavó, dependendo da idade. Então, essa característica que Joana vivia, enfrentava naquele momento, ainda é bastante presente
na nossa vida, na nossa realidade, ainda faz parte desse processo. Mas o que nos interessa aqui, o fonte dos males para Joana, o marido, no caso aqui, Cusa. Quem era o rapaz? Cusa, ele não era, todos aqui, né, no caso aqui, no território ali de Israel, a base do judaísmo, mas Cusa, ele oscilava entre o judaísmo, religião oficial ali do território deles, e o Império Romano havia dominado o território ali da Palestina, então também impunha a religiosidade romana. E Cusa, ele estava nesse meio termo. Ora eu vou à sinagoga, ora eu cultuo algum deus ou deusa romano, entra nesse sentido. Não era uma pessoa muito religiosa. O marido de Joana, Cusa, não era uma pessoa religiosa. Joana, sim. Joana era uma pessoa fervorosamente temente a Deus, seguidora de Jesus. Mas aqui tem um problema no caso do marido dela, que Cusa, o marido de Joana, ele era intendente de Herodes, de Antipas. Intendente, basicamente, ele era o secretário, o gerente de qualquer coisa que o rapaz ali, o Herodes, era o comandante de Jerusalém nesse contexto, era o governante judeu do Império Romano naquela região, na região da Judéia ali, e Cusa era o responsável por agendar, ele vai visitar um território, é Cusa que vai agendar, vai fazer o Airbnb, faz o agendamento, vê se está tudo certo, ele faz todo esse processo, ele cuida da logística, basicamente era a função dele. Herodes, o chefe de Cusa, que no caso era o governante, Herodes, vocês possivelmente já ouviram falar, foi o responsável pela decapitação de João Batista e pela crucificação de Jesus. Esse foi foi o chefe do marido de Cusa. E a gente reclama do nosso chefe, né? Até amanhã até é mais leve ir para o trabalho, né? O meu patrão não é a pessoa que eu mais gosto no mundo, mas né, ele não participou desse processo aqui, né? Então, Joana está inserida nesse contexto machista, bastante forte, um machismo muito grande, um patriarcalismo muito forte. O marido dela não dá a mínima para o cristianismo, pelo contrário, persegue, ele é contrário ao que a esposa fazia. E Joana, ela tinha muita dificuldade, ela questionava Jesus em muitos momentos sobre o seguinte: ela, como mãe, como esposa que amava o marido, ela questionava Jesus em vários momentos sobre o seguinte: como que eu posso me sentir bem? Como que eu posso deitar à noite bem no travesseiro, com a minha cabeça no travesseiro, relaxar, sabendo que eu estou seguindo o caminho que eu entendo ser correto e o meu marido não? Meu marido está desviado do caminho correto do qual Jesus nos traz a palavra. Como que eu posso ficar tranquila nesse sentido? Se eu estou fazendo o esforço necessário, mas uma das pessoas que eu mais amo, no caso meu marido, não. Ele não segue e não quer seguir. Não importa o que eu faça, o que eu fale, o quanto eu convide, o quanto eu mostre por A mais B várias questões nesse sentido, ele não quer fazer isso daqui. Isso angustiava muito Joana nesse processo. Era a principal dor dela, era a principal angústia. Eu quero salvar o meu marido. Eu quero participar do processo no qual ele vá para o caminho correto, para o caminho de Deus. Para que ele deixe a parte materialista e siga o essencial. Siga Jesus, siga Deus. Esse era o principal questionamento dela. E ela questiona Jesus. Não seria interessante forçá-lo, não seria interessante convencer o meu marido a seguir o que você, Jesus, traz para nós? Jesus, com toda a humildade, perdão pelos textos compridos aqui, mas eu tentei resumir o máximo possível. É que Jesus falando é difícil resumir, é muita coisa boa. Mas Jesus, aqui é a resposta de Jesus para ela desse questionamento, né? Não seria interessante convencer o meu marido, Cusa, a seguir os seus ensinamentos, mestre? A resposta de Jesus para Joana: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Antes de mais nada, se você está no caminho, seja grata a Deus. Agradeça, sempre agradeça por você estar no caminho. É o primeiro passo. Tá. Segue Jesus. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Uma pequena pausa para nós aqui. Às vezes,
a gente faz um leve questionamento, né? Assim, lá no íntimo, naquela hora da sua oração, da sua reflexão, ou numa hora mais conturbada, a gente pensa, não é possível, o meu irmão, alguém errou lá na espiritualidade? Não é possível. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, aquela pessoa da minha família não era para ser aquele. Alguém se enganou ali e veio isso daqui, mas foi por engano. Não pode ser. Porque a gente não pensa do mesmo jeito, a gente tem muito atrito, tem muita questão para trabalhar, não é nada fácil o convívio com ele. Porque eu sou um anjo, né? Mas a pessoa que é difícil de conviver. Então, às vezes, a gente entra nesse sentido. É Jesus falando para ela aqui, ó. Você não se acharia ligada a ele se não houvesse uma razão dos céus para isso. Agradeça no primeiro momento e pense nisso no segundo momento. Segue Jesus. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos. Como eu não sabia o que era abrolho, eu fui pesquisar. Abrolho é uma formação rochosa próxima do mar. Então, onde não se pode plantar, ou do mar, ou de água doce também, normalmente mais água, região marítima. Então, não é possível cultivar, plantar nada nessa região. Então, Jesus segue. Não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar, podemos cultivar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. De um jeito muito amoroso, como um pai faria com o seu filho de 5 anos de idade, que ficando com birra por alguma coisa, é Jesus pegando Joana no braço e dizendo com muito amor e cuidado e carinho para ela: cuide da sua vida, cuide da sua existência nesse momento. Agradeça a Deus por você estar no caminho, siga trabalhando e se preocupe com a sua parte. A dele, ore. Continue orando por ele que no momento certo isso vai chegar para ele. No momento certo. Não é no meu momento, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus sabe que é o melhor para nós e para os outros também. É Jesus dizendo para Joana. Tá, ela volta para casa, ela pensa, ela reflete, ela fala, tá, vou tentar pôr em prática isso daqui. É Jesus falando? Vou ouvi-lo. Beleza. Mas assim, Joana, ela é um ser humano. E nós, enquanto encarnados, nós ainda temos muitas dificuldades, temos um caminho árduo. Porque muitas vezes a gente entra num caminho de tentar converter o outro. Veja se faz sentido. Você assistiu algum filme, você leu um livro, você ouviu uma palestra no YouTube, você descobriu um grupo musical daquele gênero que você gosta, você viu algo que te tocou de algum modo. Arte, música, literatura, o que quer que seja. Você viu algo que te tocou de alguma forma? Você quer contar para todo mundo aquilo ali. Fulano, você precisa assistir aquele filme. É maravilhoso. Chorei do início ao fim naquele filme. É espetacular. Assista. Você manda para a pessoa. Uma semana depois você encontra. E aí, assistiu? Assisti. E aí? Legal. Você fica, não, calma. Como? Legal? Você se sente pessoalmente ofendido por aquilo. Não é legal. É a maior obra que foi feita na história disso daqui. Não é legalzinho. Como assim? Como você não gostou daquilo? Como ousa discordar de mim? Por vezes a gente entra nesse ímpeto de tentar converter o outro a algo que para mim fez muito sentido. Isso pode ser para música, pode ser para um filme, pode ser para um grupo político, pode ser para qualquer coisa, pode ser para um centro espírita. Você tem um irmão, marido, esposa, um filho, um conhecido, um parente, um vizinho, que você entende que, nossa, fulano está passando por tanta dificuldade agora, ele precisa ir lá porque eu me sinto tão bem, fará muito bem a ele também. E você, de todo modo, insiste para que ele faça, para que ele vá, para que ele tente fazer aquilo ali. A gente quer converter o outro. E assim, Jesus se preparou, veio para a Terra, nos trouxe todos os ensinamentos, tudo isso daqui. Quantas pessoas ele precisou para dar continuidade a tudo que ele fez? 12. Ele teve 12 apóstolos, além dos ademais, dos agregados ali. A questão não é de quantidade, é de qualidade.
Eu não preciso de mais pessoas fazendo aquilo, eu preciso eu fazer bem para que a minha luz brilhe. E através disso, a gente consiga, de algum modo, tocar o outro. Então, a ideia de não importa quantas vezes eu falo para o meu filho, olha, mentir é errado. Você não pode mentir para o papai, não pode mentir para a mamãe, não pode mentir na escola, é errado. Tocou o telefone e você viu que aquela pessoa que... Ih, é fulano. Filho, fala que a mãe não está agora. Não importa quantas vezes eu falei. Não é pela fala apenas que eu ensino. É principalmente pela ação. Pelo exemplo que eu ensino. A gente só consegue construir conhecimento se aquilo faz sentido pra gente. Senão é só uma informação vaga que passa pela sua cabeça e amanhã você já esqueceu. Se aquilo fizer sentido, aquilo vai ficar gravado. A partir dali eu construí um conhecimento. Aquilo ali tá dentro, tá interno agora nesse processo. E é importante a gente lembrar, é o que, de modo muito carinhoso, Jesus traz para Joana de Cusa. A nossa missão é individual. O meu marido, o meu filho, meu irmão, meu cunhado, meu vizinho está passando por uma dificuldade. Eu sei que tal coisa vai fazer muito bem a ele, mas ele não me ouve, ele não aceita, ele não quer fazer aquilo ali. Continue orando, agradeça primeiro. Continue orando para que você tenha forças para continuar fazendo a sua parte e para que, no momento certo, Deus toque o coração daquela pessoa. E na hora certa, isso vai acontecer. A gente pode fazer um exercício de reflexão. A gente não precisa responder verbalmente, podemos responder mentalmente isso. Quantas vezes a gente demorou para responder o chamado de Jesus para estar aqui hoje? Quantas vezes eu recebi alguém falando para mim, olha, veja tal vídeo, veja tal palestra, ouça tal coisa, leia tal livro, vá em tal lugar que é maravilhoso. E a gente falou, depois eu vejo. Uma hora eu vou lá. Qualquer hora eu dou uma passada lá. Uma hora eu vou ver esse filme. Quando eu tiver tempo, eu vou ler esse livro que você está me indicando, que você fala que vai fazer tão bem. Uma hora eu vou fazer isso. Quantas vezes nós demoramos e recusamos diversos convites, diversas portas que Deus abriu para nós. E nós demoramos, porque é o nosso tempo. Porque é o momento que a gente precisava para chegar aqui hoje. É o momento que a gente precisava para fazer sentido para nós. Até então eram palavras vazias. Eram palavras que até poderiam fazer sentido, mas não o suficiente para me mudar, para me modificar. Para eu fazer o movimento necessário para realmente querer agir e caminhar em direção à mudança. Se eu recusei muitas vezes e se eu demorei muito tempo para o meu tempo fazer sentido, para fazer efeito para mim, eu também preciso respeitar o tempo do outro. É necessário. Quanto mais eu aperto, mais eu afasto o outro. Preciso orar e dar o tempo para que Deus faça a obra dele, no tempo de Deus, não no meu. É difícil muitas vezes, mas é possível. A gente consegue, com muito esforço, a gente consegue fazer esse processo. Joana ainda nos ensina algo nesse sentido, que Francisco de Assis vai trazer para nós também, uma das grandes almas que Deus nos ofereceu para também nos servir através do exemplo. Francisco de Assis falava, evangelize sempre, se necessário, use palavras. Evangelize sempre e só se necessário, use palavras, porque não é na palavra, é no exemplo. É mostrando, é agindo, que eu posso de algum modo tocar. Não é falando para a pessoa, vá no centro, porque, nossa, é tão bom aquilo ali, é maravilhoso. Aí a pessoa vê você falando mal do vizinho, falando mal do irmão, agindo de modo negativo em tal momento, se irritando facilmente com qualquer coisa que aconteça. Ele fala, poxa, mas você não fala que é bom aquele negócio? Não vi nada diferente até agora. Antes de você ir lá, depois de ir lá, não notei diferença nenhuma até agora. Então, mais do que palavras, quando o outro notar que, naquela hora da dificuldade, você conseguiu ter calma, ter serenidade, naquela hora do desespero, você teve uma palavra amiga para aquela pessoa e não julgamento, não apontamento, aí a pessoa pode virar uma chave. Opa, peraí, você está mudado, está diferente, o que aconteceu? Você virou anjo agora? O que aconteceu? Não, eu estou tentando. Estou tentando caminhar no caminho, no sentido que Jesus indicou. Estou tentando, eu vou errar muitas vezes.
mas eu estou tentando. Eu estou tentando seguir o caminho. É evangelizar através do exemplo. É na ação, não é na palavra, necessariamente. É o que Joana aprende nesse sentido, ou vai tentar aprender pelo menos. Porque, como eu falei, a ideia de converter, muitas vezes a gente tenta impor ao outro a nossa verdade, a nossa vontade, o nosso gosto, sem respeitar o gosto do outro. E assim, ainda nesse sentido, Dick Browne, né, o autor aqui, com Hagar, eu sempre gosto do Hagar, as tirinhas dele são muito boas. Hagar conversando com o colega dele aqui no bar, e diz Hagar, bom, você sabe o que dizem sobre as mulheres agressivas? E a esposa dele ouviu, diz lá, e o que é, querido? Aí ele responde, bom, elas são as mais bem-sucedidas, né? Ela é boa resposta, olha o tamanho da mulher dele, é boa resposta, né? Ainda bem, tá certinho. Porque na ideia de imposição, a gente pode fazer movimentos diferentes aqui. É um livro que não tem absolutamente nada a ver com espiritismo, mas a gente pode usar muito bem, e não apenas para um relacionamento conjugal, amoroso, de marido e mulher, de namorado ou namorada, mas podemos pensar no sentido dos nossos filhos, dos nossos pais, irmãos, parentes, amigos, o que quer que seja. O livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, ele é um psicólogo, ele fala sobre esse processo. E uma das partes aqui, ele diz sobre o quanto o modo como nós falamos ou agimos aproxima ou afasta o outro de nós. A ideia de exigir alguma coisa do outro normalmente gera um afastamento. Então eu quero que o outro faça algo, por exemplo, me sinto muito bem-vindo ao centro, mas eu não consigo convencer o meu marido a vir comigo. Não dá. Em qualquer romance espírita, né, é sempre o homem o desviado, né? A mulher sempre está no caminho certo, né? Eu não sei porquê. Mas a ideia aqui, ó, quero que meu marido vá comigo ao centro, ao teatro, à igreja, assistir um show, o que quer que seja, qualquer coisa. E eu falo para ele, olha, tô cansada, já deu, não aguento mais que você não me acompanhe em nada, você não vai comigo aqui, você não faz daqui. Aí você faz uma lista gigantesca. Eu sei, às vezes é merecida a lista. Você faz uma lista gigante, você elenca ali, ó, todos os defeitos da pessoa. Ó, você não faz isso aqui, a pia não lavou, a toalha tá lá na cama até agora, eu tomo banho para vir correndo aqui, não guardou até agora, tá ali. Você elenca tudo ali de problema da pessoa. Aí você fala, e nem me acompanhar em tal coisa você não faz também. A pessoa, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo. Tem tantos problemas que eu não quero nem começar a mudar alguma coisa aqui, porque a lista é muito grande. Então, olha, se você não for comigo em tal lugar, eu também não vou com você na casa da sua mãe, eu não vou no seu irmão, não vou no churrasco do aniversário do seu irmão também. Vira uma barganha, vira um comércio, o relacionamento. Com o marido, com o filho, com o irmão, com quem quer que seja isso daqui. Veja a diferença de, ao invés de exigir, você pedir. Você falar para a pessoa, olha, fulano, eu amo você. Eu adoro a sua companhia. Estar ao seu lado me faz tão bem, eu sinto um prazer imenso em estar com você em vários ambientes, em vários aspectos. E olha, eu gosto muito de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir ao show, de ir ao centro. Eu amo aquilo ali, me faz muito bem. E assim, eu ficaria muito feliz se você me acompanhasse em algum momento. Não precisa ser todo dia, não precisa ser sempre, em algum momento. Você me faria a pessoa mais feliz do mundo se você me acompanhasse naquele processo ali. A pessoa fica até sem jeito. Pô, como que eu vou falar não? Pô, eu amo a pessoa. Eu não gosto daquilo ali, mas por amor àquela pessoa, tá bom, eu vou hoje. Ou, tá, eu vou pensar nisso, deixa eu amadurecer a ideia. Talvez hoje eu não vá. Mas talvez semana que vem eu pense melhor e eu consiga ir. O pedido gera uma aproximação. Eu deixo claro o outro do meu sentimento. Eu torno a pessoa consciente daquilo que eu sinto quando a pessoa faz ou deixa de fazer alguma coisa. É diferente de cobrar. Cobrança já tem um chefe para me cobrar. Em relacionamento humano, próximo, de amor, eu não preciso de cobrança. Eu preciso de aproximação, não de afastamento. É o que Jesus diz a Joana naquele momento. Agradeça, ore e trabalhe. O momento certo chega. Faz parte desse processo. Inclusive, para a gente pensar nisso daqui,
A gente pode questionar por que Deus não impõe a vontade dele e fala, olha, está tendo guerra em tal lugar, para. Vai desencarnar metade da turma ali. Acaba a guerra. Por que não acontece algo assim? Por que tem tanta injustiça? Por que acontece tanta desigualdade em vários aspectos aqui, social, econômica, cultural, étnica, religiosa, o que que seja? Tem tantos problemas aqui, por que a vontade de Deus não é imposta a nós? E qual seria o nosso mérito se a vontade de Deus fosse imposta a nós? Por que Deus não faz por nós as lições que a gente precisa? Por que a gente não faz a lição de casa dos nossos filhos? Quer dizer, espero que não estejamos fazendo isso. Eu sou professor, trabalho tanto no Estado quanto na rede privada, inclusive aqui perto, aqui do lado, aqui, 2 quarteirões aqui para cima, para a escola que eu trabalho. Passo aqui na frente todo dia. E é inacreditável uma coisa que acontece com certa frequência. A gente receber trabalhos, maquete, pesquisa, cartaz, apresentação, PowerPoint, o que seja. Independente do trabalho, pode ser no caderno, uma pergunta e resposta simples. É inacreditável a quantidade de trabalho que a gente recebe, bate o olho e fala, o aluno não fez aquilo ali. Foi a mãe, foi o pai, foi o irmão mais velho, foi alguém que fez, não foi a criança. Muitas vezes a gente avisa a coordenação chama os pais. Ô mãe, pai, e o trabalhinho aqui, ó? Foi o fulano que fez? Ai, veja bem, olha, veja bem. Esse daqui não foi, mas assim, eu até deixei o fulano fazer o trabalho, mas ficou muito feio. Não ficou legal. Não ficou bom o suficiente. Aí ele teria uma nota ruim. Então eu fiz por ele o trabalho. O que esse pai e essa mãe... Veja, evangelizar sempre, às vezes com palavras. É na ação. O exemplo é na ação. Se eu faço o trabalho de casa do meu filho, o que indiretamente eu estou ensinando para ele? Que você não consegue fazer. Que sozinho você não consegue. Que daqui 15 anos, daqui 20 anos, talvez você não tenha maturidade suficiente para fazer escolhas na sua vida. Talvez você precise da mãe sempre para fazer qualquer escolha, a mínima escolha. Para comprar uma meia no centro da cidade, você talvez tenha dificuldade de escolher o verde ou o azul. Qual que eu vou levar? Eu não sei, porque agora minha mãe não está aqui comigo. Porque não fui deixado, porque não me deixaram errar. Porque, não, a nota não ia ser a mais adequada possível, mas é a nota real, não é a nota mais adequada. Deus não espera que eu tire 10, Deus espera que eu faça o meu melhor. Se o meu melhor nesse momento é 3, tá bom, ontem era 2 o meu melhor. Eu estou progredindo, eu estou caminhando. E a partir do meu esforço, que eu vou melhorar de 3 para 4, de 4 para 7, de 7 para 8,5. Em algum momento eu chego em 10. Mas não é pelo outro fazendo. É eu tenho que fazer. É Jesus falando para Joana, se preocupe com o seu progresso. A nossa missão é individual. Ainda que eu ame e amo o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, e ainda que eu queira o bem dele ou deles, a missão é deles. O erro é deles. Quantas vezes a gente, enquanto pais, mães, irmãos, maridos, esposas, a gente gostaria de privar o outro daquela dor. Fala, olha, fulano está passando por um momento muito difícil. Se eu pudesse, eu tiraria do fulano aquela dor com a minha mão. Eu faria com que meu filho jamais passasse por aquilo ali. Talvez seja aquela dor, aquele momento de dificuldade, que construa nele algo que ele vai precisar daqui 10, 15, 20 anos. De força, de sabedoria, de perseverança, de resiliência. Então eu tirar a oportunidade do meu filho, do meu irmão, da minha esposa, de crescer. Não querer que o outro passe por aquela dor, é querer que ele não seja forte o suficiente no momento necessário. É óbvio, não estou falando, fulano está tendo dificuldade. deixa que Deus se encarrega disso. Em momento algum é isso. É caridade, sempre, sempre. Aconselhar, agir dentro do possível, mas a responsabilidade pela vida é sempre do outro, jamais minha, nunca. É Jesus falando para Joana nesse processo. Joana vai para casa, escuta isso, reflete bastante e fala, Jesus tem razão. Vá, né? Mas então, Jesus tem razão nisso daqui, tá? Ok. Mas Joana, como esposa, que amava muito o marido dela, fala, olha, Jesus,
Eu entendi o que você falou, mas tem um outro questionamento para você, Jesus. Ela pergunta novamente, num segundo encontro, ela pergunta a Jesus, eu não podia, então, de algum modo, impor ao meu marido os princípios cristãos? Não é para agora, é para o futuro. É para que, quando ele desencarne, ele consiga ter uma parte do processo para ele ir melhorando progressivamente. Eu ainda estou preocupada com ele, eu quero o bem dele. Eu não podia fazer algo assim? Não seria cristão fazer isso, Jesus? Jesus responde novamente a Joana de Cusa. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. As paixões, no caso, que nos desviam do caminho de Deus. Paixão pela matéria, por desvarios, por vícios, por qualquer comportamento inadequado. A sabedoria de Deus não extermina as nossas dores ou dificuldades, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Deus não trava contendas, não trava batalhas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. É Jesus falando novamente, agradeça, ore e trabalhe. Essa é a missão. Inclusive, eu sublinhei ali, material divino, né? Não é à toa que este companheiro está na sua vida. É o material divino que Deus te colocou para o seu progresso. Aí, na volta para casa hoje, você já aproveita, né? Mulheres, presta atenção. Você aproveita, já fala para, né? Reclina o banco para trás, já fica mais confortável, estica o pé, põe o pé lá para frente ali, já fala, pizza hoje, você paga, eu sou o seu material divino, Deus me colocou na sua vida para o seu progresso, é sua obrigação cuidar do material divino, né? A pizza é por sua conta hoje, cuide do seu material divino. Faz parte do processo aqui. Não é para cutucar agora, espera um pouquinho. Maridos, não olhe no olho da esposa agora. Isso daí agora é cilado isso daí. Não faça contato visual nesse momento. Espere um pouquinho. Então, Jesus falando aqui para Joana de Cusa, olha, trabalhe no seu, ore e faça a sua parte. Na hora certa, as coisas acontecem para o seu marido. Tá. Ainda nesse processo, Joana, como uma boa cristã, também vai passar por vários momentos de provação. Não tem um também que fica tranquilo, né? Jesus, em momento algum, prometeu para os discípulos, olha, me siga, carregue sua cruz e me siga, que vai ser super tranquilo, vai ser super leve, eu tenho o caminho da leveza e tranquilidade, serenidade. Em momento algum, essa foi a promessa. Foi, o caminho é árduo. Aqui é árduo, na matéria é árduo o caminho. Depois disso, a partir da sua aprovação, a partir do quanto você se dedica a esse processo, você tem benefícios, você tem méritos depois. Agora aqui é mais difícil. Bom, o marido de Joana, Cusa no caso, ele acaba ficando muito doente, ele acaba desencarnando, deixando Joana com um filho. Eles tiveram apenas um único filho. Ela, nessa sociedade patriarcal, machista, ela vai trabalhar, vai prover o sustento material do filho, se virem mil para fazer isso. As mães sabem como é esse processo. Porém, por serem cristãs, há uma perseguição por Herodes, o antigo patrão de Cusa. Aqui inicia ou amplifica, intensifica essa perseguição aos cristãos. Joana e o filho são capturados e levados ao circo romano. O julgamento, né, ou a execução ali da pena, seria a morte dos dois, tanto do filho quanto dela. Os dois presos ali, sabendo do destino deles, o filho de Joana, ele pede, implora para ela, mãe, olha, negue a Jesus, fale que foi uma ilusão isso, que é mentira, nós fomos pegos sem querer, somos as pessoas erradas, nós não somos cristãos, para que você consiga salvar a nossa vida. É o desespero do filho de Joana. E Joana, nesse momento aqui, ela segue firme. Aqui é Joana falando para o filho dela, poucos momentos antes do desencarne dos dois, aqui, da execução dos dois. Ela diz a ele, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Ele nunca fugiu do sacrifício.
Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Jamais vou negar. Se esse é o destino que Deus colocou para mim, vamos agradecer, antes de tudo, e vamos seguir firme nesse processo. Saber sofrer nesse momento de dor, de provação muito grande. Só que é importante a gente pensar um pouquinho também sobre saber sofrer. Às vezes a gente confunde muitas coisas. Jesus, em momento algum, falou para você que você tem que aceitar aquele emprego que você tem, ainda que seja completamente difícil, pague pouco, você seja maltratado, sofra assédio moral do seu chefe, dos colegas de trabalho, o ambiente é horrível, você volta para casa muito mal, está em depressão em casa, mas eu tenho que ser resignado. É preciso. Jesus falou que eu tenho que saber sofrer. Eu tenho um relacionamento com o irmão, com o filho, com quem quer que seja, com o marido, esposa, e é muito difícil. Olha, nós somos divergentes em muitos aspectos e Jesus disse que eu tenho que saber sofrer. Em momento algum é aceitar qualquer coisa. Saber sofrer não é aceitar qualquer coisa para nós, em momento algum. Saber sofrer, na visão de Jesus, eu faço o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance eu ponho nas mãos de Deus. É isso saber sofrer. Eu estou descontente com o meu trabalho, o que está ao meu alcance? Fazer um outro curso profissionalizante, fazer uma outra faculdade, me especializar em alguma área, fazer um mestrado, mudar de área, eu quero fazer uma transição de carreira, vou para outra área, vou trabalhar com outra coisa, eu vou me preparar, vou enviar currículos, marquei a entrevista, fiz a entrevista, dei o meu melhor. Ponto. A partir daqui, nada mais está ao meu alcance. Se vão me chamar ali ou não, agora é com Deus. Agora eu oro, peço a Deus para que seja feita a vontade dele. Porque às vezes o que eu quero também não é o que eu preciso naquele momento. Deus tem outros planos, às vezes, para a gente. E muitas vezes, em outros planos de Deus, que na hora a gente sofre, fica uma criança emburrada ali, né? Passa a ter 5 anos de novo. Mas eu queria aquele trabalho ali, naquele negócio. E Deus fala, calma, eu estou preparando algo muito melhor para você. Passa meses, 3 meses, você vai para um outro lugar. Puxa vida, ainda bem que não deu certo ali, porque senão não estaria aqui agora. Aqui é muito melhor do que eu imaginei que seria naquele momento. Aquilo que eu queria talvez não fosse tão bom assim. É o que Kardec e a espiritualidade traz para Kardec no Evangelho. A espiritualidade diz aqui para Kardec sobre a fé, sobre o saber sofrer. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas como nas grandes. A fé robusta, firme, sólida. Da fé vacilante, daquela, olha, você acredita nisso? Você acredita que você pode mudar isso daqui? Eu acho que, talvez, acho que dá, né? Quem sabe? Aí é com Deus, né? Vamos ver. Não, vamos ver, vamos ver, não é fé. Vamos ver, talvez, quem sabe. É a fé vacilante que a espiritualidade está trazendo aqui. Ó. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários, encarnados ou desencarnados, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Olha, eu tenho uma doença, eu tenho uma dificuldade no trabalho, eu tenho uma dificuldade no relacionamento, eu tenho uma dificuldade em tal ponto. Mas você acredita ser possível? Ouvi dizer que dá, né? Vamos indo. Como é que tá? Tá indo, vamos ver. Tá indo? Tá indo para onde que tá indo? É a sua vida. É da sua vida que a gente está falando. É você que escolhe para onde vai, para onde está indo a vida. É fé robusta ao invés de fé vacilante. É saber sofrer, fazer o meu e deixar o que é com Deus para Deus resolver essa parte. E nesse sentido, a ideia de ser fiel a Deus, que a espiritualidade traz aqui, eu pensei nesse processo, mas eu preciso confessar que a ideia disso daqui não é minha. É da Margarida, palestrante também. Ela fez uma palestra esses dias aqui no Ataídes, eu estava assistindo, gostei muito da ideia, vou roubar. Ela nem sabe que eu roubei a ideia dela. Mas o importante é a mensagem, né? Independente de quem seja aqui. É plágio isso daqui.
A ideia, bom, ela falou sobre o ser e estar, eu pensei no verbo to be, né? Desde da quinta série até, hoje nem é a quinta série, é sexto ano, né? Sexto ano ou terceiro, né? Eu fiz colegial ainda, né? Se você fez EEPSG, não vamos falar de idade, deixa para lá essa parte aqui. Mas a ideia do verbo ser e estar, né? Que em inglês o verbo to be, I am, qualquer coisa do tipo, é a mesma ideia, né? Ser e estar é a mesma palavra. Para nós, em português, não é. Há uma diferença, né? Sou, estou. Mas a ideia da Margarida, que eu roubei, plagiei, nós somos fiéis a Deus ou nós estamos fiéis a Deus? Eu falei, não, eu vou ao centro, eu estou fazendo um curso aqui de quarta-feira, eu venho, participo do estudo, faço tudo certinho aqui. Sou fiel a Deus, perfeitamente fiel a Deus. Saí do curso, na esquina, 2 quarteirões para baixo, o carro me fechou, continuo fiel a Deus naquele momento? Ou a minha fé é um pouquinho vacilante naquele momento? Seu abençoado, que Deus te abençoe, siga muito bem, em paz no seu caminho, que dê tudo certo para você. Eu sou paciente ou eu estou paciente aqui no centro, com todo o auxílio da espiritualidade, recebendo esse passe, desde a hora que eu entrei aqui, eu já estou recebendo esse fluido. Eu estou paciente agora, mas e em casa? E na hora da dificuldade? E na hora que aperta financeiramente? E na hora que o marido, a esposa, o filho faz algo que eu não gosto? Eu continuo paciente ou eu só estou paciente neste momento? É a reflexão da Margarida que eu roubei. Bom, e aí eu pensei também, na hora que ela estava falando disso, eu pensei e marquei no celular para poder colocar em palestra, tive a oportunidade de pôr agora. Pensei sobre a ideia do agir ético. Desde a Grécia Antiga, alguns filósofos construíram um conceito de agir ético. A ideia é, uma pessoa ética, eu ajo, a minha ação é correspondida por aquilo que eu penso. E agir eticamente não é apenas agir de acordo com o que eu penso, mas de maneira individual, é pensar no todo, é pensar no coletivo. Isso é agir ético. Então, a gente pode pensar, será que no meu dia 100% a gente não vai conseguir? Ninguém vai conseguir 100%. Estamos encarnados, ainda caminhamos a passos ainda largos para chegarmos num processo de perfeição. Mas a gente pode pensar, ao longo do meu dia, quantos por cento das minhas ações foram éticas? Em quantos momentos do meu dia eu agi pelo bem comum? Não apenas pelo meu bem individual, mas pelo coletivo. Em quantas vezes eu agi de acordo com os ensinamentos de Deus, de Jesus para nós? Eu agi de acordo com aquilo que eu acredito. Foi 8 de 10? Foi 7 de 10? Foi 3 de 10? Depende. Eu consigo construir a minha tabelinha, o meu gráfico aqui nesse sentido. Ainda nesse sentido de agir ético, talvez uma das pessoas que mais conseguiram exemplificar, evangelizar através da ação, não apenas de palavras, Mahatma Gandhi, né, Mohandas Karamchand Gandhi, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, 6 anos de extermínio, mais ou menos 50 milhões de pessoas exterminadas. Conseguimos fazer isso em 6 anos, no momento de muita vibração baixa aqui do nosso planeta. Nesse exato contexto, nós tivemos uma pessoa que se levantou no segundo país mais populoso do mundo. À época, hoje já a Índia já é o país mais populoso do mundo. Índia é dominada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, e Gandhi lidera uma rebelião não violenta, silenciosa. Nós vamos permanecer em silêncio, sem trabalhar para enfraquecer a Inglaterra, para mostrar o nosso processo, o nosso objetivo ideal, mas sem disparar um tiro, sem dar um tapa na cara do adversário. Soldados britânicos atiram, vamos resistir. Nós vamos cair, mas nós não vamos revidar. Por quê? Eu entendo o agir ético. Gandhi, obviamente, não eu, é Gandhi. Eu entendo o agir ético, no sentido de o soldado britânico que me quer morto, ele tem uma mãe assim como eu. Ele é filho de Deus assim como eu. E se eu quero bem para mim, eu quero bem para ele. Então nós só conseguiremos a independência do país, o nosso objetivo, se resistirmos
pacificamente, é sem violência apenas. Isso daqui mobilizou o mundo, a pressão popular mundial foi muito grande, a Inglaterra se viu forçada a ceder a independência para a Índia em 47. Gandhi diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é com palavras, é com ação que eu faço o processo de evangelização. Enxergo que o outro é tão filho de Deus quanto eu. E isso vindo de alguém que nunca foi cristão na vida. Gandhi era hindu, é de outra religião. Ele nem acredita no mesmo Deus que nós. Mas existe ação mais cristã do que essa de não violência com alguém que me oprime, que me violenta, que me diminui, que me faz de mim alguém com mais dificuldades? É amar o outro como a mim mesmo. Faz parte do processo. É o agir ético de Gandhi, é o saber sofrer que a espiritualidade traz nesse processo. Ainda Joana, eu já estou encaminhando para o fim, não se preocupe. Ainda Joana, no momento de dificuldade, ela e o filho, o soldado romano responsável pela execução do filho dela, primeiro, e depois dela, imagine uma mãe, nesse momento. Obviamente, eu não sou mãe, também não sou pai, mas eu me ponho no lugar aqui de Joana, sentindo, que sentimentos passam pelo coração dela, de eu sei que meu filho vai ser morto aqui do meu lado agora, nesse momento, e ainda assim eu resisto e sigo nos princípios cristãos. O soldado romano diz para Joana aqui: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. É o agir ético. É ser a mudança que eu quero ver no mundo. Não é cobrar do outro, é fazer em mim primeiro. É Joana entendendo os ensinamentos aqui. E Humberto de Campos traz para nós aqui, através de Chico, que nesse instante, Joana sentiu que a mão consoladora do Messias lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível, Joana desencarnando no golpe do soldado romano. E é Jesus estando presente no momento de desencarne de Joana de Cusa. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Imagine você, no seu processo de desencarne, não ser apenas recebido por aquele parente que você ama muito, pela sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, por aquelas pessoas que você ama e que já desencarnaram. Não apenas aquelas pessoas estão ao seu lado te acolhendo, é Jesus colocando a mão no seu ombro e falando: você venceu, parabéns. Você foi firme, você foi fiel, você soube sofrer, soube fazer o certo na hora certa, fazer a sua parte e cuidar do seu coração, fazer todo esse processo. Eu aqui estou. E só para a gente fechar, gosto muito de Meimei. Meimei parece que pega a gente no colo e as palavras dela parecem um chá com bolo que a avó faz para a gente. É acolhedor aqui. Meimei, no livro Amizade, Psicografia de Chico, também, perdão pelo quanto de coisa que eu coloquei, eu não consegui resumir essa parte. Achei muito, muito bonito aqui. Meimei fala para nós do poema aqui, Ora e Confia, só para a gente fechar essa partinha. Meimei diz para nós: se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono, na área de problemas criados por entes a que mais ames, ou seja, tá muito difícil, não? Tá bem complicada a vida aqui, ó. É na parte física, é no relacionamento, é no trabalho, é doença, é qualquer coisa que te aflija. Meimei diz: não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Se eu não consigo enxergar saída agora, Deus tem 5 caminhos diferentes para o meu bem.
para o meu progresso, para a minha evolução. Eu só não consigo enxergar agora. Porque às vezes eu estou fechado ainda na dor, ainda estou reclamando, ainda estou brigando com o outro, ainda estou brigando com Deus por algum motivo. Ora e confia. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. A cada dia basta o seu mal, diria Jesus. Meimei diz, a cada tempestade surge um novo amanhecer. Todo dia é um novo dia. Que a gente possa, ao longo da nossa semana, orar cada vez mais, confiar cada vez mais nos desígnios de Deus, porque certamente o que Deus reserva para nós é só amor. Muito obrigado e uma ótima semana a todos, gente.